Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro. Esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então hoje eu queria acolher você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, também acolher você que já é um atraído pela Palavra de Deus. Hoje é um dia muito especial, né? Porque o Verbo se fez carne no ventre de Maria. E também é o dia da minha ordenação. É um dia que naturalmente eu já tô sempre um pouco mais emotivo. Meu olho tá ardendo. É um dia que eu geralmente tô mais emotivo porque contemplar e lembrar das maravilhas de Deus e que Ele realizou na minha vida. E hoje é um dia bem, não vou dizer difícil, mas um dia diferente pra mim, né? É a primeira vez que eu vou passar o dia do meu aniversário de ordenação sem celebrar com os meus irmãos. É a primeira vez que eu vou celebrar meu aniversário de ordenação longe do meu país, longe de tudo. Mas muito feliz também, como diz o Salmo de hoje, que cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez maravilhas, né? Eu acho que Deus vai preparando o tempo dele, as coisas dele pra gente, né? Eu vivi o ano passado todo, grande parte dele, pregando sobre o novo de Deus, né? Foi até o tema do Cerco de Jericó lá na Maré, pregando sobre esse novo de Deus. E o novo de Deus chegou na minha vida, algo que eu não esperava, que eu não imaginava de estar vivendo tudo isso que eu estou vivendo, mas é maravilhoso porque você vai vendo que o Senhor, Ele faz maravilhas em nós. O lema da minha ordenação é: o poderoso fez por mim maravilhas, né? Então, por mim, dependendo da tradução, em mim. Então, o poderoso fez em mim maravilhas. Contemplar as maravilhas que Deus vai realizando ao longo desses 7 anos na minha vida e tudo que Ele fez, tudo que Ele realizou. Ontem recebi muito carinho de Deus, assim, do pessoal da Maré que fez a Crisma ontem. Então me mandaram várias mensagens e foi bem legal também isso. Então é você ver que vale a pena, sabe? Vale a pena todo o sacrifício. Às vezes a gente parece que não vai aguentar, sabe? Que às vezes o coração fica apertadinho, pequeno. Parece que a gente não vai aguentar. Mas o Senhor sustenta. O Senhor sustenta, Ele vai fazendo todas as coisas e tudo se resolve, tudo se ajeita, tudo se faz. Então, queria fazer essa partilha no início com vocês, né? Que eu tô vivendo um tempo muito bom com Deus, de ver as obras dele acontecendo na minha vida, no meu ministério, em todas as coisas. Porque Deus, Ele é providência, sabe? Deus, Ele é providência. Às vezes os sinais e as obras demoram a acontecer. Os frutos, um fruto demorar a aparecer não significa que não existam frutos, né? Então acho que isso também é muito importante e faz parte. Então eu digo isso para que você não desanime, sabe? Porque às vezes cada um tem as suas provas, né? Deus, Ele escolhe um caminho para cada um, com provas, com lutas, com dificuldades, mas vale a pena enfrentar tudo e passar por tudo que vier por amor a Jesus,
por amor à igreja. Como a Virgem Maria nos ensina. A gente não diz um sim para homens, a gente não diz um sim para qualquer pessoa, mas a gente diz um sim para Deus. A primeira leitura de hoje vai nos mostrar que Eva deu um sim para a serpente, Adão deu um sim para Eva, mas o sim deles tiveram consequências muito ruins. Em contrapartida, o sim da Virgem, o sim generoso, o sim de abrir mão de si, isso deu frutos. Isso deu frutos. Então vamos para a liturgia de hoje, né? Como eu já estava falando, na primeira leitura a gente vai ver que Eva dá um sim para a serpente, Adão dá um sim para Eva, e esse sim deles para a serpente e de Adão para Eva é um não para Deus. E por esse não eles sentem vergonha e se escondem de Deus. Que essa é a consequência também do não. Negar a Deus gera vergonha, porque a gente, quando cai a ficha de quem é Deus e o que eu troquei ele, ou por que eu estou trocando ele, isso dá muita vergonha. A gente vai ver também que o não, Adão e Eva não vão assumir a responsabilidade. Porque quando Deus pergunta para Adão, Adão diz que foi Eva. Quando pergunta para Eva, Eva diz que foi a serpente. Então assim, o não, o pecado, a gente nunca assume de fato a responsabilidade por um pecado que a gente comete. A gente geralmente tem a mania de lançar a culpa no outro. Não, eu pequei por causa do outro. Não, eu pequei porque o outro começou, porque o outro me deu a maçã, porque o outro me deu, porque o outro... A gente sempre tenta fugir. O pecado, ele nos leva a não assumir responsabilidade. E todo pecado tem uma pena, né? Uma pena que precisa ser que alguém vai precisar pagar. E toda a humanidade paga até hoje com os sofrimentos e com a morte por conta desse pecado de Adão e Eva. Mas em contrapartida, quando a gente vê o Evangelho, a gente vê o sim de Maria. E o sim de Maria que abre para uma generosidade imensa, porque abre para uma generosidade de salvar a humanidade, abre para uma generosidade que a gente sabe que logo depois que ela dá o sim, ela vai apressadamente para a região montanhosa para ver Isabel. Então, o sim a Deus, ele nunca é para esconder-se. O sim a Deus é para sair, é para ir adiante, é para evangelizar, é para ser missionário, é para sair, é para falar, é para se abrir, é para largar o coração. Então, sim para Deus é sair de si. Também Maria assume a responsabilidade. Ela matou no peito e foi adiante, independente das consequências. Ela disse sim e assumiu a responsabilidade. Eu vou fazer. E ela foi fiel no sim de cada dia. Por quê? Porque quando eu assumo uma responsabilidade, essa responsabilidade também exige de mim fidelidade. E por isso ela vai ser fiel todos os dias. Porque ela assumiu a responsabilidade. Ela não deu um tiro no escuro. Mas ela sabia que se Deus estava pedindo era o melhor. E ela estava disposta a ir até as últimas consequências pelo que Deus pediu a ela. Então isso é assumir responsabilidade. E quando eu assumo também a responsabilidade, eu alcanço uma bênção para mim, mas para todos que estão ao meu redor. E como a Virgem Maria alcançou para toda a humanidade. Então um sim para Deus, ele nos abre a bênçãos que vão além de nós. A graças que nos ultrapassam e chegam a outras pessoas. Também, o Evangelho, o anjo vai dizer para ela, não temas Maria, porque Deus te favoreceu. Eu achei isso tão forte. Deus te favoreceu, Deus veio em teu favor. Mas acho que Deus te favoreceu é muito forte, porque Deus dá o seu favor. Deus, ele faz por você. Isso é muito forte, né? Que quando a gente é instrumento de Deus, Deus me favorece. Deus faz por mim, Deus faz em mim. Então isso é muito profundo e muito, muito forte. Também nós vamos ver que Maria, ela não negocia com Deus. Quando o anjo vai dizendo para ela as coisas, ela
não começa a negociar. Às vezes a gente quer negociar com Deus, né? Ah, Deus, então se você está me pedindo isso, faz isso. Ah, então a gente fica querendo negociar com Deus, trocar, exigir coisas. Mas Maria, em momento algum, ela exige algo de Deus. Ela não negocia, ela só acolhe a vontade de Deus. Tá, se é a vontade de Deus, eu faço. Se é a vontade de Deus, eu vou. É interessante também que o anjo vai dizer para ela, ó, o Espírito vai descer sobre você, você vai conceber, o nome vai ser Jesus. E é isso. Ou seja, já estava tudo pronto da parte de Deus. E aí, o que isso significa? Que nada do que ia acontecer ia ser da vontade de Maria. Ela não ia satisfazer desejos humanos com José. Ela não ia escolher o nome do menino. Ela não ia resolver nada, porque Deus já tinha tudo pronto. Então, ou seja, Maria é esse exemplo de eu não faço a minha vontade, eu não tenho vontade, eu não tenho nada. Porque Deus faz tudo em mim. Porque nem o nome da criança ela ia escolher. Imagina a mãe que carrega um filho no ventre e fica pensando e sonhando com o nome da criança. Sonhando com, eu vou chamar ele assim, eu vou... Não. Já estava tudo pronto da parte de Deus. E ela, mais uma vez eu repito, não negociou. Só acolheu o que era a vontade de Deus. Se esse é o desígnio de Deus, eu vou cumprir. Se esse é o desígnio de Deus, eu vou fazer. Eu não vou negociar, eu não vou... Só vou acolher. E acho que isso falta muito pra gente nos dias de hoje. Acolher a vontade de Deus. Acolher a vontade de Deus sem negociar, sem se revoltar, porque às vezes a gente também se revolta diante da vontade de Deus, né? A gente se revolta no sentido de que acha que a vontade de Deus é muito pesada, acha que a vontade de Deus tá demais pra mim. E aí a gente se revolta, a gente se rebela, a gente murmura, a gente reclama. Eu faço isso. Tô falando por mim também. A gente precisa aprender a perder em Deus. Perder por Deus. Perder para Deus também. E aí a gente vai ver que ela vai dizer, eis aqui a servidora do Senhor, né? A serva, a servidora do Senhor. E que se faça segundo a tua palavra. Ou seja, Deus manda. Eis aqui a serva, a obediente, a que vai fazer tudo o que ele mandar. Se ele está mandando, eu vou fazer. Se ele quer assim, eu faço. Se esse é o desígnio dele, eu vou cumprir. É uma resiliência e uma adesão à vontade de Deus que beira o absurdo, assim, sabe, pra gente muitas vezes compreender, porque beira o absurdo. Deus quer, eu vou fazer. E isso fala muito, assim, ao meu coração, porque, caraca, agora, parando pra pensar assim, né, tudo que eu deixei, que eu renunciei, que eu abri mão, por uma vontade de Deus que era extremamente desconhecida, né? Como a Virgem Maria. Uma vontade de Deus extremamente desconhecida, que eu não sabia onde eu ia morar, como que eu ia fazer, se eu ia ser bem acolhido ou não, sem saber se ia dar certo, sem saber se eu ia conseguir desenvolver. Mas quando a gente dá esse passo de se abandonar nas mãos de Deus e fazer o que Ele nos pede, Ele nos dá tudo o que é necessário. Eu posso dizer para vocês que nesses 7 meses que eu tô aqui, que eu vou... No próximo domingo completo 7 meses, né? E assim, a providência de Deus não me deixou faltar nada nesse tempo. E é muito interessante que Deus ele manifesta também as coisas com sinais assim tão concretos, sabe? Tantas coisas que foram acontecendo em momentos específicos e exatos da vontade de Deus. Então não tem como duvidar, não tem como não seguir, sabe? Não abandonar, não
Não dizer, tá bom, Senhor, você quer, eu faço. E é isso que a gente precisa fazer. É abrir mão da nossa vida, abrir mão de tudo. Só posso dizer isso, abrir mão de tudo por amor a Jesus. Tudo entregar por amor a Ele, tudo entregar para Ele. Porque um sim alcança bênçãos para si e que ultrapassam a pessoa e chega a tantas outras. Então acho que é esse caminho que a gente precisa seguir. É esse caminho que a gente precisa trilhar. Hoje a gente vai terminar diferente, tá? Porque eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Falei até demais, né? Já tem 15 minutos. Hoje a gente vai terminar diferente. Só pedindo à Virgem Maria para que nos ajude a ser fiel, a ser fiéis. Eu quero ser fiel à vontade de Deus. E eu queria que você pedisse isso também. Então, peçamos àquela que foi fiel, que nos ajude a viver a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.